Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Nós leremos o versículo 25 até o versículo 33. O tema que nós temos desenvolvido nesses congressos, que foi o Congresso Nacional, outro projeto da PECOM, e agora os congressos regionais, nós estamos replicando esse tema. Sei quem sou, minha identidade como discípulo de Cristo. Isso porque, irmãos, a gente tem a tendência de ir perdendo a nossa identidade às vezes, né? Eu me lembro certa vez que uma senhora lá na Igreja Presbiteriana Central em Uberlândia, onde eu pude servir alguns anos atrás, havia uma senhora lá que não sabia dizer o seu nome completo, não sabia dizer onde morava e não sabia dizer como que ela estava lá. E os diáconos então me chamaram, assim, tanto quanto apavorados, e pastor, e agora? Tentei conversar com ela, o máximo que eu consegui foi descobrir que o nome dela era Maria. Eu falei, Maria, mas onde a senhora mora? Ela falou, não sei. E alguém da família da senhora, o nome, ela falou assim, eu não me lembro, pastor. Eu disse assim, dona Maria, e o que a senhora foi fazer? Ela lembrou, falou, fui levar minha netinha na escola. Qual escola? Ela disse, eu não sei. Aí eu fiz ali um mapeamento, pensei assim, no máximo 1 quilômetro de raio, e comecei a ligar nas escolas. E liguei em uma e disse, olha, estou com a senhora aqui, que por uma razão não consegue se lembrar. E ela sempre leva a netinha. Falou, não, mas é a dona Maria? É a dona Maria, ela sempre leva a netinha. Não, eu vou chamar a netinha. Me identifiquei, ela chamou a netinha, conversei com a menininha, falei, vovó, tal. E deu o endereço. Aí eu cheguei para a dona Maria e falei, dona Maria, eu vou levar a senhora na sua casa. Você sabe onde eu moro? Eu falei, sei perfeitamente. E levei a dona Maria. Quando eu cheguei na porta assim, da casa dela, ela disse, eu moro aqui. Eu falei, sim, mora aqui. Meus amados irmãos, não saber quem somos é muito ruim. E nós temos, às vezes, confundido um pouco. Às vezes nós esquecemos quem nós somos. Quem nós somos? Já nos chamaram de muitas coisas. Lá em Antioquia deram a nós o apelido de cristãos, pequenos cristos. Nós até que gostamos do apelido. Já mudaram já deram vários apelidos para nós. Mas, irmãos, nós somos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, é tudo que nós precisamos ser, porque para isso nós fomos chamados. Nós confundimos denominação religiosa com igreja. Nós somos de uma denominação religiosa, que nós honramos e amamos. Mas igreja vai para além de uma denominação religiosa, vai para além de uma religião. Nós somos pessoas religiosas, mas a nossa identidade não é essa, tão somente. Nós somos discípulos de Jesus. Então nós não podemos perder a nossa identidade. Nós somos aqueles que invocam o nome de Jesus. A definição de Ananias, quando recebe a incumbência de ir até Saulo de Tarso, que estava orando, ele fala assim, olha, esse homem tem perseguido aqueles que invocam o seu nome, Senhor. Então nós somos os discípulos de Jesus, os invocadores do nome de Jesus. É isso que nós somos. E nós vivemos para fazer Jesus conhecido. Nós existimos para isso. É muito simples. Eu queria ler então, quero ler com os irmãos aqui para lembrar essa nossa identidade. Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo,
Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Vamos conversar com Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui. E agora dá que esse momento seja bem utilizado, objetivamente utilizado, para que nós ouçamos a voz do Senhor, o seu nome seja glorificado na nossa vida. E aí tenha sentido todo esse movimento, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, o texto diz que muitas pessoas seguiam a Jesus, acompanhavam Jesus. E é interessante, porque aqui, esse verbo acompanhar, embora ele seja bonito, ele não denota cumplicidade. Eles acompanhavam Jesus. Talvez até por causa das coisas que Jesus fez, era sempre imprevisível. O que ele vai fazer agora? Então fica ligado, é um entretenimento. Muita gente acompanhando. E dá a entender, pelo texto, que Jesus vê aquele pessoal todo acompanhando, ele para então, se volta para aquela multidão, diz aqui, uma multidão acompanhando. O Senhor Jesus nunca se empolgou muito com multidão. Multidão não diz tudo. A gente gosta de multidão. A gente fica incomodado quando não há um número expressivo de pessoas. Jesus nunca teve essa preocupação. Então ele vê aquela multidão que está acompanhando. E ele para então, volta-se para a multidão e diz o que nós acabamos de ler. E nitidamente Jesus não está muito preocupado aqui com as pessoas, ele não está tão satisfeito assim com pessoas que só o acompanham, que só o seguem. Ele vai explicar o que é ser discípulo e não só uma pessoa que acompanha e que é simpática ao que está acontecendo. Então quero lembrar aos irmãos o que os irmãos sabem. Duas coisas fundamentais para um discípulo. A primeira coisa é que um discípulo ama a Jesus mais do que os mais amados. O discípulo de Jesus, ou o discípulo, ele ama a Jesus mais do que os mais amados. Por isso que ele disse aí: se alguém vem a mim e não aborrece, e aborrece, esse verbo aborrecer significa amar menos. Não é aborrece no sentido mais popular nosso aqui, que é contrariar alguém, não. Aqui originalmente significa aquele que não amar menos. Então, o que o Senhor Jesus está ensinando, que muitas pessoas podem acompanhar, mas que para ser discípulo, tem que amar a Deus, amar a Jesus, mais do que aqueles que são mais amados por nós. É uma palavra incômoda, porque veja, nós poderíamos usar, tudo bem, mas Jesus ele não é genérico, ele é mais específico, e aí ele cita pai, mãe, filhos, irmã, irmão. Ele fala daquilo que para nós é o mais importante aqui nesse mundo. Ele fala sobre família. Porque ainda que nós tenhamos dificuldades e lutas na nossa casa, não há nada mais importante para nós do que família. Não tem nenhuma família perfeita, mas não tem nada melhor do que a família. É da família que vem as nossas maiores alegrias, é fato que da família vem as nossas maiores lutas, mas é a família.
E certamente por isso o inimigo das nossas almas tenta destruir a família. O Senhor Jesus, sabendo que nós amamos a família, Ele diz: olha, o discípulo ama o seu mestre, o seu Senhor, mais do que aqueles que ele mais ama. Então, meus amados irmãos, a religião pode até falar diferente, pode até atenuar essa mensagem, para que ela fique mais agradável a nós. Mas o fato é, quem nós amamos mais, de todo o nosso coração. O Senhor Jesus não está fazendo nada mais do que lembrar aquilo que fora ensinado lá atrás: amar a Deus mais do que todas as coisas. Nós não podemos amar nada e ninguém mais do que o nosso Senhor. E aí ele cita a família, porque ele sabe que nós amamos a nossa família mais do que tudo. Amamos nossa família. Às vezes já perdemos os nossos pais, eu já perdi a mamãe, mas não tem jeito de esquecer dessas coisas. Já foram anos e anos, décadas, mas não esquece. Um sentimento que não passa. É uma saudade que você talvez já perdeu um filho até, você diz, e não tem jeito, um pai nunca pensa em sepultar um filho. Isso vai contra a nossa lógica. Mas às vezes algum irmão ou irmã teve que passar por isso, e ela pensou: não sei como que eu aguentei, porque é uma dor que não tem nem como nós entendermos isso. Então nós amamos muito a nossa família. O Senhor Jesus sabe disso. Ele disse: só que você precisa entender que ainda que a família seja uma bênção maravilhosa, amar a Deus e amar o nosso mestre é uma exigência para quem quer ser discípulo de Jesus. Você diz: pastor, isso é demais. Eu sei que é demais. Mas é esse o Evangelho, é isso que Jesus falou. Porque uma multidão o acompanhava, talvez o acompanhava porque ficava estupefata ao ver um milagre realizado. Puxa, isso aí foi fabuloso, será que... Ao ver que ele multiplicou os pães, isso é um show. O que será que vai rolar amanhã? Isso aí, cara, é a melhor coisa que aconteceu aqui, é o melhor entretenimento. Olha só esse embate dele com os religiosos. Vamos lá, uma multidão o segue. Assim é hoje ainda. A multidão acompanha. É como se Jesus fosse um youtuber e ele é acompanhado por milhares de pessoas e sempre posta uma coisa nova. São seguidores, mas são seguidores que assistem ali e dão uma curtida e no máximo compartilha com alguém, mas ele não se envolve com aquilo, não há uma cumplicidade, não diz respeito a ele. E Jesus para essa multidão e diz: olha, se você quiser ser meu discípulo, você tem que amar a mim, amar o mestre, mais do que aqueles que você mais ama. Então não se engane. A mensagem do Evangelho é assim mesmo. Mas tem outra coisa que o Senhor Jesus diz nesse texto, que a identidade de um discípulo, esse discípulo, ele não só ama a Jesus mais do que aqueles que ele mais ama, mas o discípulo de Jesus ama Jesus mais do que a si mesmo. Aí pegou pesado. Não é? Jesus diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ser um discípulo de Jesus significa amar a Jesus mais do que a nós mesmos. Tomar a cruz não significa muito: pastor, ora por mim, porque meu marido é uma cruz. Não, não é não.
Ah, o meu filho é a cruz que eu tenho que carregar, né, pastor? É assim mesmo, eu tenho que carregar uma cruz. Não é dessa cruz que Jesus está falando aqui. Seu marido pode ser um problema para você, seu filho trazer, mas essa cruz que Jesus está dizendo aqui, essa aqui não tem jeito de ficar sem ela, se você quer ser um discípulo de Jesus. Não é uma escolha assim, eu carrego ou não carrego. Não, se você for um discípulo de Jesus, você tem que tomar essa cruz. É o caminho da cruz, é o caminho do mestre, é o caminho da renúncia. Ele diz, olha, se você quer ser meu discípulo, você tem que pegar essa cruz, essa identidade, e você então vem após mim, se você quiser ser meu discípulo. Ele disse isso para uma multidão interessada em acompanhar, mas não necessariamente em imitá-lo. E o desejo do discípulo de Cristo, verdadeiramente, é imitar a Jesus, é imitar o seu mestre. Todo discípulo quer ser igual ao seu mestre. E para ser discípulo de Jesus, nós precisamos imitar a Jesus. É fácil isso? Não, não é não. E ele diz que esse caminho, inclusive, é um caminho estreito, apertado, de renúncia. Por isso que nós, como discípulos de Jesus, não podemos perder a nossa identidade. Porque senão as pessoas vão querer colocar em nós, ou nós podemos pensar que é possível ter uma outra identidade. Quem tenta fazer isso conosco, às vezes, é uma religião qualquer. A religião, olha, não é bem assim, a gente dá um jeito aqui. Não, não tem jeito. Para ser discípulo, não tem jeito. A palavra de Deus diz isso, o Evangelho de Lucas trabalha muito bem essa ideia aqui. O Senhor Jesus, quando ele tem 12 anos, diz o escritor sagrado, ele está em Jerusalém e participa de uma festa, e com 12 anos ele começa a discutir com aqueles homens da lei, homens que conheciam, aqueles mestres, e depois a família o encontra, depois ele está discutindo, um menino de 12 anos já discutindo coisas sobre a lei de Deus. Lucas diz que ele tinha 12 anos, depois ele narra agora dizendo que ele tem 30, e ele com 30 anos, então, a palavra de Deus diz que ele é provado, o próprio Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Antes ele ouve a voz de Deus dizendo a todos, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. A Bíblia diz que Jesus ouve isso enquanto está orando, há essa bênção na vida dele, essa identidade firmada, é meu filho. Em seguida, o mesmo Espírito Santo vai levá-lo ao deserto para ser tentado. A primeira coisa que o inimigo vai tentar é a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ora, ele já ouviu isso do Pai, a identidade dele está firmada, eu sou filho. E ele diz isso para o inimigo, olha, já repreende, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas daquilo que sai da boca do Pai. E ele ouviu da boca de Deus, você é meu filho, a identidade dele está firmada. Essa certeza, essa identidade firmada, que Jesus quer dos seus discípulos, de nós aqui. A vida para nós só tem sentido porque nós somos discípulos de Jesus. Nós vivemos por causa disso. A nossa vida tem sentido por causa disso. Nós não viemos aqui simplesmente para ser bem-sucedidos naquilo que fazemos, no curso que cursamos, no empreendimento que empreendemos. Nós somos discípulos de Jesus. E que temos um único objetivo, uma vez sabendo disso, com essa identidade firmada, que é fazer o nome do nosso mestre conhecido e dar a boa notícia. Por isso que Jesus, quando ele sai então, lá da Judeia, ele vai para a Galileia, e quando chega na Galileia, ele vai para a cidade onde ele cresceu, Nazaré, vai para a sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, já um mestre reconhecido, eles dão um livro da lei para ele, ele lê Isaías capítulo 61, 1 e 2, fecha o livro, entrega ao assistente, se assenta e diz,
essa profecia está se cumprindo. As pessoas ficam maravilhadas com essa palavra de Jesus. Até quando ele dá dois exemplos, Elias e Eliseu. E quando ele dá esses dois exemplos de que Elias e Eliseu, eles alcançaram pessoas que não estavam no script da religião. Elias vai até a viúva de Sarepta, Eliseu vai até Naamã e cura Naamã, um sírio. Isso não entrava na cabeça dos religiosos. E Jesus vai explicar, é para isso que ele veio, para alcançar todos. Deus é dono de todos, mas ninguém é dono de Deus. Aí o Senhor Jesus tem que sair da Galileia, porque eles querem matá-lo lá em Nazaré. E ele vai a 100 quilômetros de distância, ele vai para Cafarnaum. Chega em Cafarnaum, ele vai na sinagoga. Liberta um endemoniado, sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. E agora o Senhor Jesus vai curar a sogra de Pedro, vai fazer tantos outros milagres para mostrar quem é a sua, ou qual é a sua identidade. O Senhor Jesus não faz milagre para mostrar que tem poder de curar. Ele faz milagre para mostrar que tem poder para salvar. Ele veio buscar e salvar o perdido. E todos os sinais que Jesus faz, todo milagre é um sinal, não de que Deus é poderoso para curar. Quando ele faz um milagre, ele mostra que ele é poderoso para salvar. Portanto, se você já é um salvo em Jesus, provavelmente você nunca vai experimentar um milagre. O milagre é um sinal de que ele vai salvar. A não ser que ele queira curar você para salvar alguém da sua família, mas não porque você é bonzinho, não. Todo milagre de Jesus aponta para algo maior. É como diz o adágio chinês, o tolo, aliás, o sábio olha para onde o dedo está apontando, mas o tolo olha para o dedo, fica olhando para o dedo. Então não olhe para o milagre, olhe para onde o milagre está apontando. O Senhor Jesus reforça a sua identidade, Ele é o Deus conosco, Ele é aquele que pode perdoar pecados, e para mostrar isso Ele dá um sinal, levanta e anda. Ele é aquele que diz Isaías, traz luz, entendimento, por isso Ele cura o cego. O Senhor Jesus está conosco e se necessário for, Ele fará um milagre para salvar você, ou salvar alguém da sua família. Mas esse é o objetivo. Há um propósito no milagre, em tudo que Jesus faz, para reafirmar a sua identidade. E quem nós somos? Nós somos discípulos dele. Qual a nossa identidade? Somos discípulos de Jesus. Nós amamos a Jesus mais do que as pessoas que nós mais amamos. Nós amamos a Jesus mais do que a nós mesmos. Por quê? Porque para nós o viver é Cristo e o morrer é ganho. A nossa vida só tem sentido por causa de Cristo. Se nós vivemos para glorificar o nome do Senhor Jesus. E ao partir daqui, partimos para a glória de Deus. Porque para Deus, vida e morte faz parte de uma mesma existência. As trevas e as luzes para Deus são a mesma coisa. A vida e a morte fazem parte de uma existência. Então nós estamos aqui, somos peregrinos aqui, para poder fazer o nome de Jesus conhecido. Deus nos dá bênçãos, mas as bênçãos não são o mais importante para nós. Ele faz milagre entre nós, mas o milagre aponta para algo maior. Não tem um fim em si mesmo. Tudo é para a glória do nosso Deus. Se Ele te dá alguma coisa, Ele dá para que você cumpra o seu ministério. Para um Ele dá mais um talento, outro Ele dá 5 talentos. Para uns Ele dá mais conhecimento, outros têm menos conhecimento, mas todos nós somos discípulos de Jesus e todos nós precisamos cumprir o propósito. Você pode estar aqui nessa manhã, ser um bom religioso e às vezes não ser um discípulo de Jesus. Pode até ostentar ser um bom presbiteriano e até dizer, meu bisavô foi, meu avô, parabéns para você. Só que isso não significa muita coisa. Eu sou um cristão. Bom, é uma coisa boa, uma religião boa.
Não tem uma ficha muito boa, mas tá bom. Agora, se você só tem isso, desculpa, mas você não tem nada. Ou nós somos discípulos de Jesus, ou tudo aquilo que a gente é. Não tem sentido. Você só acompanha Jesus, você está disposto a ser discípulo dele. Tem preço a ser pago? Tem preço. Tem preço. Ser discípulo de Jesus tem implicações. E você sabe disso. Às vezes a gente perde amigos, às vezes dentro da nossa própria casa a gente sofre alguma perseguição, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas. Quem perde a sua vida por amor de Jesus vai achá-la, mas tem que perder. É interessante que esse apelo a gente não ouve muito. Quem quer perder essa manhã aceitando Jesus? Não, a gente quer falar, quem vai ganhar? O que eu posso ganhar? Tudo a gente pergunta, o quanto que eu vou ganhar? Pois é, mas o evangelho você tem que dizer assim, escuta, quanto que eu vou perder? E eu vou dizer, tudo. Inclusive você. Você vai viver para a glória de Deus. Você quer? Essa é a identidade do discípulo. Agora, acompanhar Jesus só é bem mais fácil. E nós, como discípulos de Jesus, irmãos, tá fácil não, né? Cada dia vai ficando mais desafiador ser discípulo de Jesus, né? Por quê? Porque nós somos uns peregrinos e uns forasteiros. Nós não somos daqui. Aqui a gente só tem uma missão. Aqui está certo que aqui é muito bom para ser inferno, mas é ruim demais para ser céu. Nós estamos numa caminhada, né? Não está fácil não. Cada dia os conceitos que a gente aprendeu tendem a cair por terra. Os discípulos cada dia mais, a gente tentando dar uma ajeitada, a religião dando uma ajeitada para ver se dá para a gente conciliar, mas vai indo, não tem jeito não. Nós somos discípulos de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria que você louvasse a Deus, o seu mestre, o Senhor Jesus. Glorifique o nome dele. Faça isso.